Amém? Quem está com fome aqui nessa noite? Glória a Deus. Senhor, tem uma palavra poderosa no teu coração e eu preciso muito da tua fome para extrair do altar aquilo que o Senhor tem como medida nessa noite. Abre comigo em Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Amém? O verso é o de número 7. O texto diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Mais uma vez, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso certamente colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Até aqui, curva a sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de sentar diante do Senhor, diante do teu altar, Pai, para ser conduzidos pela tua palavra, ser instruídos pela tua palavra, ser libertos pela tua verdade, ser construído dentro de nós, Pai, uma edificação, ó Pai, firme, Senhor, como o alicerce que é a tua palavra. Nós caminhamos sobre ela, Senhor, e por ela nós vivemos vendo os milagres do Senhor, e a sua palavra é que pauta a nossa fé, é o que nos conduz, é o que dita o ritmo da nossa vida, é o caminho e a direção que nós temos para seguir. Portanto, nos revele mais uma vez, Pai, porque a tua palavra é Espírito. Revela-nos, o Espírito está por trás da letra, para que haja uma compreensão clara do que o céu tem a dizer sobre a terra, em nome de Jesus, amém e amém. Não vos enganeis, de Deus não se zomba do Altíssimo. Não tente enganar a Deus, não tente forçar a barra com Deus, não tente ludibriar a Deus. Não se engane, porque todo mundo você pode enganar, mas Deus não se engana. Não se engane, porque você pode inventar uma história para qualquer pessoa, para o seu papai, para sua mamãe, para o teu pastor, para o teu líder, para o teu cônjuge, mas de Deus você não consegue e não pode enganar. Não se engane, porque de Deus você não pode fazer piada, nem chacota. Não se engane, porque o Altíssimo, Ele é sério. Ainda que nós temos a liberdade de nos alegrar na presença, a presença do Senhor, ela nos dá essa liberdade como filhos de nos alegrar, dançar, cantar, gritar, correr, mas o Senhor sabe no íntimo do seu coração aquilo que de fato é uma verdade que você caminha, ou se é somente uma jornada que você se dispôs a viver, não com seriedade, mas vivendo por aquilo que você deseja diante do Senhor. Aquilo que você tem feito diante da presença dEle é a pauta da seriedade com que você trata as coisas do reino, é a pauta da responsabilidade que nós temos com o amor que nos amou primeiro, é a pauta da responsabilidade que nós temos com a salvação que nos alcançou, é a responsabilidade de homens e mulheres íntegros, segundo aquilo que foi nos confiado, o Filho na cruz do Calvário. E o nível da responsabilidade, entende ou não, que sobe uma medida muito maior do que muitas vezes a gente tem vivido. Porque quando a gente fala sobre fé, a gente antes tem que pautar essa fé em algo, e essa fé está firmada no Cristo Redentor,
que entregou a sua própria vida por amor a nós, e essa vida precisa valer a pena. Da maneira que nós vivemos, nós anunciamos se o sacrifício valeu ou se não valeu. Entende a seriedade do que é o evangelho propriamente dito? Às vezes a gente vive uma vida conforme as nossas expectativas de como nós queremos viver, mas a responsabilidade com a cruz do Calvário, ela veio sobre nós de tal forma que aquele que de fato se responsabilizar por aquilo que foi feito, esse alcançará a salvação, e no final dos tempos, lá na glória do Pai, lhe será dada uma coroa de vida, porque essa coroa ela é oferecida a um tipo de pessoa. Pedro diz: ao que perseverar até o fim. E ninguém persevera se não for responsável pela salvação que pela graça adquiriu. Entende que a salvação ela vem pela graça, mas custa tudo para nós? Porque você recebe pela graça, custou tudo para Ele, mas quando Ele te chama para uma medida de responsabilidade, passa a custar tudo para você. E a gente vive uma medida para Deus como se a salvação fosse um presentinho dado que a gente nem desembrulha. No final do ano a gente usa o embrulho para dar para outra pessoa aquilo que nós nem usamos, que nós ganhamos no nosso aniversário. Às vezes a gente trata a salvação como se fosse uma peça ou um enfeite da nossa estante, sem saber que um alto preço foi pago por alguém, ainda que seja graça para nós, mas alguém custou uma vida toda por isso. E a gente começa a recalcular a vida, sim ou não? O preço da salvação nos custa uma vida de responsabilidade pelo amor que nos amou primeiro. Queridos, há coisas que Deus vê em nós que nós mesmos não queremos ver, coisas que Ele quer curar, mas nós não queremos que Ele perceba, ou nós não percebemos que existe, e no nosso intelecto, ou no nossa psique, no nosso psicológico, subconsciente, a gente não compreende que a gente ainda tem coisas a serem curadas na nossa vida, áreas que Deus vai insistir em iluminar, porque Ele precisa curar. E a cura, ela não é fácil, porque ela vai expor uma ferida, ela vai abrir um ferimento que antes parecia que não doía mais. Entende o que eu estou falando? Tem coisas que Deus vai insistir em iluminar na nossa vida, para que haja uma exposição, porque Ele precisa curar para que a gente possa avançar. Aquele que é curado, ele tem a capacidade de ministrar. Na área com que ele foi curado, ele passa a ter autoridade, amém? Agora, se ele não é curado naquela determinada área da vida, ele não tem autoridade sobre aquilo, ele não tem governo sobre aquilo, e por ele não ter governo sobre aquilo, ele não consegue caminhar numa medida que Deus tem para a vida dele. O grande problema é quando nós não temos clareza ou entendimento ou compreensão das áreas que a gente precisa ser curado, ou das feridas que nós carregamos, que nós não entendemos que a gente ainda carrega, porque parece que não dói mais, e só parece que não dói mais. Perceba que algumas coisas que nós andamos, caminhamos e carregamos ao longo da vida, enquanto você não está de frente àquela situação que antes nos machucou, não dói. O problema é quando a gente se depara com a mesma possibilidade da ferida que foi nos causada, e aí de fato a gente vai perceber se a gente foi curado ou não, ou se aquela ferida só está maquiada dentro da nossa alma, do nosso interior, ou dentro da nossa mente, como algo que afetou tanto a gente interiormente, que a gente carregou aquele fardo ao longo da nossa vida. A cura nunca é fácil, porque ela abre ferimentos, áreas que Ele deseja transformar, mas a gente tenta proteger, porque de fato aquilo ainda está lá dentro de nós. Olha só, pessoa que foi traída, ela tem dificuldade de amar novamente e se entregar novamente, porque ela não quer se deparar com a mesma possibilidade da trair. Essa ferida está lá, escondidinha dentro do interior, mas porque não se deparou com a mesma situação, parece que está curado. Mas parece que Deus vai tentar nos expor esse tipo de coisa,
para que de fato haja uma manifestação daquilo que está escondido dentro de nós, que a gente não percebe, mas que a gente precisa, para ter governo sobre aquilo. Alguém que é curado em determinada área da vida, seja uma ferida emocional, seja por uma traição, seja por uma mentira que contaram e você se apegou naquilo e aquilo te machucou muito, seja alguém que se aprofundou no mundo das drogas, da prostituição, e ele passou por aquele período, aquilo machucou de tal forma, mexeu com as estruturas emocionais, passou, o tempo passou, mas deixa eu te contar uma verdade que talvez você não vai perceber: o tempo não cura feridas, quem cura é o Senhor. O tempo, ele vai fazer com que se disfarce aquilo que está dentro do teu interior. A gente cauteriza aquilo, a gente esconde aquilo, a gente esconde aquela ferida como se fosse uma cura, mas não é, porque na verdade aquilo vai ser exposto na primeira oportunidade que você tiver de se deparar com a mesma situação. E aí o que a gente faz? A gente recua e não se depõe, não se permite a viver a mesma experiência. Por quê? Porque de fato tem uma coisa que a gente está tentando proteger dentro de nós, para não expor novamente aquela causa, aquela raiz na qual nós fomos machucados. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não. A gente não vai. Por quê? Porque eu não sei o que pode acontecer lá. Mas quando Deus nos cura, Ele nos leva à mesma situação, de frente à mesma situação, para mostrar que você pode caminhar com governo e autoridade sobre aquilo. Você só tem autoridade sobre aquilo que você vence, você só tem autoridade no pecado que você vence, você só exerce governo naquilo que você vence. Quem venceu prostituição tem autoridade e governo sobre aquilo. Quem venceu o vício de drogas tem autoridade e governo sobre aquilo. Quem venceu a infidelidade tem autoridade e governo sobre aquilo. Mas quem não venceu, maquiou aqui dentro do coração, tem o pavor de viver aquilo novamente. É por isso que tem homens que morrem de ciúmes pelas suas esposas, porque em algum momento da vida ou sofreu ou fez alguém sofrer por aquilo, mas não permitiu a exposição para Deus curar, cauterizou, colocou dentro de um bunker na alma, ninguém acessa. O problema é que Deus vai te colocar numa situação onde aquilo vai ser externado, e quando é externado você vai perceber que ainda tem uma ferida que precisa ser curada naquela área. Tudo que você recusa a tratar, vai tratar de você, meu irmão. Tudo aquilo que você recusa a expor, em determinado momento vai pegar você. Todo gigante que você não mata vai se levantar contra você um dia. Olha só, Davi, ele pegou quantas pedras no ribeiro? 5. Ele atirou e matou quantos gigantes? E os outros 4? Porque não tinha um só gigante, tinha 5 gigantes. E Davi não era ruim de mira porque ele pegou 5 pedras para ver se a primeira ele errava, não. Ele pegou uma para cada gigante que enfrentou o exército de Israel. Só que a primeira ele derrubou Golias, os outros 4, ó, se derrubou o grandão, a gente que só tem 3 metros, vamos correr daqui. Sobrou 4 pedras na mão de Davi. Davi coloca no alforje. Ao longo da vida dele, segundo Samuel, no final do capítulo, no final do livro, perto da morte de Davi, os outros 4 gigantes se levantam contra o exército de Israel, e precisa cada um deles ser morto, porque aquele gigante que você não mata, hora ou outra vai vir contra você novamente. Está entendendo ou não? Então vencer aquilo que nos atormentou, que nos feriu, é importantíssimo para a gente conseguir caminhar na vida. Existem coisas que Deus vê que precisamos lidar, mas não queremos porque dói e exige coragem, porque Deus vê tudo aquilo que nós não percebemos, e porque nós não percebemos, nós não aceitamos. Tem pessoas que você pode falar que ela tem uma característica muito ruim, mas enquanto ela não perceber, nada muda. Entende ou não? Esses dias a gente estava brincando lá em casa, me fala os defeitos que eu tenho. Não, fala você sobre os defeitos que você tem.
Aí uma pessoa quase que arrebatada naquela hora, ela estava quase pronta para o arrebatamento, ela falou: tem 2, um eu não lembro. Eu falei: meu Deus. Eu vou falar quem é não, né? Eu tenho 2 defeitos, pastor, mas um eu não estou lembrado. Eu falei: beleza, tá tudo certo. Mas querido, presta atenção, aquilo que você não reconhece, aquilo que você não percebe, você não aceita. Aquilo que você não aceita, você não recebe cura. A pessoa que tem um problema de orgulho, de prepotência, de arrogância, você pode falar para ela o que for, ela tem orgulho de ser humilde, ela não vai aceitar, porque ela não percebe que ela é. A lição que a gente tem da nossa vida sobre Jesus na mesa com os discípulos é essa. Não é só para os discípulos saberem o que estão dizendo sobre Jesus, é para Jesus saber quem os discípulos acham que Ele é, porque existe uma verdade, uma revelação a respeito daquilo que você percebe sobre si mesmo e aquilo que você percebe que os outros veem sobre você. E aquilo que os outros falam a teu respeito não manifesta cura na tua vida, porque se você não perceber e você não reconhecer que você tem, você nunca vai ser curado, porque a revelação, a consciência, a compreensão é o primeiro passo para a manifestação da cura de Deus na nossa vida. Entende isso? Pode falar o que for para a pessoa orgulhosa, se ela não entender o que ela é, ela vai matar todo mundo à volta dela, mas ela nunca vai admitir aquela ferida que está dentro dela, e talvez isso é causado por algo, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. 1 Samuel 16, 7, o Senhor diz assim para Samuel: o homem vê o exterior, Samuel, mas o Senhor é quem sonda o coração. Deus não revela nada para nos envergonhar, meu irmão, mas Ele revela para nos libertar. Salmo 139, 23, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, vê se há em mim alguma coisa ruim. Sonda-me, o Senhor é capaz de esquadrinhar o coração do homem, o Senhor sabe de tudo, e mostra para mim quais são os meus limites, mostra para mim quais são as razões pelas quais eu aflijo os outros, ou eu maltrato a mim mesmo. Sonda-me, Senhor, me faz perceber, porque se eu não perceber os meus limites, eu não posso ser curado. Sonda-me, Senhor, porque a exposição de Deus não é igual à nossa exposição. A exposição de Deus é para nos libertar dos caminhos maus. A exposição do homem é para ferir aquele que está à sua volta. A exposição de Deus é para revelar para você as áreas que precisam ser curadas, o problema que vai doer, o problema que vai confrontar o meu eu, o problema que vai mexer comigo de dentro para fora, o problema que vai me levar para uma vala emocional de lamentação, como Jó entrou, questionando Deus primeiro, até Deus pegar ele por dentro, colocar ele sentado numa mesa e falar para ele cingir os ombros, porque agora é Deus que vai falar. Vem aqui rapidinho. A cura começa quando paramos de fugir. Presta atenção nisso. Elias faz uma coisa muito interessante. Ele vai para debaixo de um zimbro. Você conhece a história. Elias vai para debaixo daquele lugar, daquele ambiente, porque ele está fugindo de algo. Ele está fugindo de coisas, está fugindo de uma mulher, está fugindo de uma situação, mas acima de tudo ele está fugindo dele mesmo. Ele está fugindo dos seus medos, dos seus pavores. Ele está fugindo de uma cura, ele está fugindo de uma ferida que nem ele sabe que ele tem, porque de certa forma ele foi levado a uma manifestação poderosa do Senhor, mas no momento oportuno ele percebeu que ele não estava pronto para viver aquilo que Deus tinha chamado ele para viver. Entende isso? E ele foi para debaixo de um zimbro. Um homem que ora e faz cair fogo do céu, agora se esconde de uma mulher.
Quantas vezes a nossa vida, querida, a gente tem feito isso, e não fugindo de situações, não fugindo de pessoas, mas fugindo de nós mesmos, deparamos-nos com os nossos limites, com a nossa humanidade, e porque a gente vê o quão frágil nós somos, a gente se esconde. Porque se Deus manifestar as nossas fragilidades, ou se nós manifestarmos as nossas fragilidades, vai doer para ser curado, porque o Senhor vai revelar as coisas no mais profundo e escondido. O Senhor vai te levar lá naquele lugar, naquele ambiente que você foi tocado. Mulher foi tocada, foi ferida, foi molestada, homem, menino. Ele vai te levar lá para aquele ambiente. Pastor, mas isso é o quê? É o Senhor revelando para você aquilo que você achava que não doía mais, mas que está guardado dentro de você, e você precisa ser curado daquilo. Está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Existe uma cura para acontecer no meio do seio da igreja, que nós não percebemos, nós não sentimos, nós não conhecemos, e porque não nos foi exposto ainda, a gente não consegue desfrutar daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. A.W. Tozer, ele diz assim: Deus não pode curar aquilo que você continua defendendo. Enfrentar a verdade dói, mas liberta, porque dói, exige coragem e força, e observar de onde sai o padrão que nos feriu. Existe uma verdade que dói, mas liberta a nossa alma. A minha pergunta para você é: qual é a raiz que nutre o comportamento que nós vivemos até hoje? Será que é a criação? Será que a nossa criação nos feriu de tal forma para a gente não viver o sobrenatural, não viver o propósito de Deus, não viver uma vida extraordinária com o Senhor? Será que a nossa criação de fato é o que promoveu quem nós somos hoje, as feridas que nós carregamos, a falta de confiança, a falta de fidelidade, a falta de hombridade, a falta de ser homem como nós devemos ser, de ser uma mulher como nós devemos ser? Será que de fato veio da nossa criação? Será qual é a raiz que nutre o nosso comportamento? Será que são as feridas abertas ao longo do tempo, as traições que nós sofremos? Deixa eu falar uma coisa, e pega isso por dentro, meu irmão. Se você não foi traído ainda, se prepare, porque toda mesa da manifestação de Deus tem um Judas. Todo ambiente onde Deus opera coisas sobrenaturais tem Judas. No seio da igreja tem Judas, no trabalho tem Judas, no ministério tem Judas, dentro da família, precisa falar? Não. Vai ter alguém que vai te trair. Mas será que a raiz que nutre quem você é hoje é a traição que você sofreu? Pastor, eu não confio em ninguém. Qual que é a raiz que nutre essa falta de confiança? Pastor, eu não consigo ser o pai que eu preciso ser. Qual que é a raiz que nutre esse comportamento? Pastor, eu não consigo ser a esposa que eu preciso ser. Qual que é a raiz que nutre esse comportamento? Será que é a criação? Será que você não teve uma mãe que você precisava ter? Será que você, homem, não teve o pai que você precisava ter? Qual que é a raiz que nutre o seu comportamento? O abandono, abandonado desde menino, abandonado na vida adulta, os medos que nós temos. Qual que é a raiz, gente, que nutre quem nós somos hoje? A gente carrega tanta coisa na nossa vida, não é verdade? Tantos fardos que nós carregamos, e a gente confunde com a cruz do propósito. Por isso que tem sido pesado para a gente caminhar, porque a gente continua carregando os fardos, e a cruz que a gente devia carregar fica lá atrás, porque quem carrega fardo não consegue carregar a cruz. E a cruz é o propósito da nossa existência, e só pode tomar a cruz aquele que de fato entrega a vida. E para entregar a vida, você precisa ser curado das suas feridas. Reconhecer o padrão exige coragem. Jeremias 6,14 diz assim:
Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. O verso 14: e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz e paz, quando não há paz. Curam superficialmente a ferida da filha do povo de Deus. O que adianta passar remédio no corpo, se a ferida é na alma? Você pode viver tantas coisas, você pode até achar que está curado, mas uma cura superficial apodrece a alma. Uma cura superficial apodrece a alma. Só que tem gente que nos rodeia, que passa remédio dermatológico nas doenças da alma, e é uma cura superficial, porque acabou a alergia, a gente acha que está curado, mas quando a gente está diante da oportunidade, do mesmo desafio, a alergia volta. Pastor, o que é? É a alma que precisa ser curada. Mas tem gente que nos cura superficialmente. Sabe o que é isso? Eu estou arrebentado, fica tranquilo, vai dar tudo certo, vamos tomar um sorvete. Não, eu estou passando mal, eu estou mal. Não, então vamos jogar bola que passa, você está precisando distrair. Não, eu não estou precisando de distração, eu estou precisando ser curado. Mas quem de fato nos rodeia, que percebe que a cura não pode ser superficial, porque quem te cura superficialmente está preocupado com aquilo que você tem a oferecer, e quem passa remédio no corpo não se preocupa com a alma, está ganhando tempo. Eu vou passar um remedinho. Eu lembro que tinha uma pessoa que cuidava da gente muitos anos. Eu lembro que toda vez que a batata assava, ele dava um dinheirinho para todo mundo. Ele pegava um bloquinho de dinheiro, ficava na porta da igreja, dava 10 reais para cada um. Eu ficava, cara, que doideira é isso, meu? Toda vez, de vez em quando, ele dava uma nota, dava 500 reais, colocava no bolso. Até eu entender o padrão. Quando você dava sinais de doença na alma, passava remédio no corpo, ganhava mais alguns meses. Adoeceu de novo, agora eu te dou um perfume. Adoeceu de novo, agora eu pago uma parcela do teu carro. Adoeceu de novo, toma um presente. Adoeceu de novo, não, é a minha alma que dói, não é o meu corpo. Os flagelos da alma não são curados com remédio para o corpo. E a gente não entende. Se a gente for curado superficialmente, a ferida apodrece a alma. O problema é que a gente não reconhece. Porque a gente não reconhece, porque a gente não quer ser curado. Por que não quer ser curado? Porque se tocar vai doer. Se cutucar a ferida vai doer, vai sangrar de novo, vai machucar de novo. E a gente não está pronto para isso. Porque é duro, né? Arrancar a casquinha, é ou não é? Quem já caiu de moto aqui? Chegou na UPA cheio de pedrinha no machucado? Agora me fala da enfermeira carinhosa enviada por Deus para limpar o teu machucado. O que ela falava? Se não for assim, não sara. Eu falava, mas precisa ser com bucha? Precisa ser desse jeito? Ela precisa, porque eu preciso expor a ferida. Está entendendo ou não? Preciso expor a ferida. Seminário de cura e libertação. Se não for expor a ferida, não é curado, não é, pastora? Se não expor a ferida, o problema é que até no seminário de libertação, de cura e libertação, a gente chega com reservas, com resistência. Não, ó, pastora, eu menti. Pastora, eu até assisto um vídeo ou outro. Pastora, eu traí a minha esposa, não, eu já pensei. Mas a profundidade das feridas que nós carregamos fica aqui guardado. Por quê? Porque se eu falar da minha carência do meu pai, eu vou expor uma ferida, isso vai machucar, vai doer demais, e eu não estou pronto para isso. Que adianta passar remédio no corpo se não cura a alma? A verdade não é confortável, meu irmão, ela é libertadora. A verdade não tem que ser confortável, ela tem que ser igual a buchinha da enfermeira,
Ela tem que te curar, tem que te libertar. João 8,32, conhecereis a verdade o quê? Mas ela dói. A verdade sobre si mesmo é a maior guerra que você pode travar. Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Quem é você para você mesmo? Quem é você quando você olha no espelho? Olha para o espelho, tem uma conversa com aquele cara que está lá no espelho, fala: quem é você? Começa a falar para o espelho quem é você, mas fala, rasga o verbo sobre você. Deixa eu te falar uma coisa: se alguém falar mal de você, corre para aquela roda. Você sabe coisas terríveis sobre você mesmo. Senhor, me dá a oportunidade de dar na roda de quem fala sobre mim, porque eu sei umas coisas que ninguém sabe sobre mim mesmo. Fala de você, fala mal de você, vai para dentro do teu quarto, dobra o joelho, fecha a porta atrás de si, mas fala mal de você até sangrar o teu joelho. Senhor, eu não valho nada, eu não presto, eu sou um mentiroso, eu sou infiel, eu sou um irresponsável, eu não sou o homem que minha família precisa, eu não sou o pai que meus filhos precisam, eu não sou o marido que minha esposa precisa. Para de falar mal dos outros nas suas orações, como se fosse um falso clamor. Eu estou clamando pela minha esposa, salva a vida daquela abençoada, daquela enguia na minha vida. Fala mal de você, não fala mal dos outros nas suas orações. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai expor aquilo que você estava escondendo. Olha aqui, filho, está vendo isso aqui, ó? Ainda está aberto, mas não dói, é porque ninguém tocou ainda. Sabe o que a igreja faz com a gente? Você que estava pensando em sair da igreja, sabe o que a igreja faz com a gente? Vai colocar alguém para cutucar a tua ferida que faz tempo que você tinha escondido. Vai lá cutucar, ó. Tá vendo isso aqui? Enfiar o dedo lá, bem no machucado. Deus vai lembrar você daquele dia que você estava lá, você tinha 12, 13 anos, vai te levar lá, para te lembrar o que fizeram com você. Ele vai fazer isso com você, sabe por quê? Porque aquilo lá está aberto ainda. Você tem raiva de alguém, você tem ódio de alguém, você não consegue lidar com pessoas que têm o mesmo perfil que aquela, porque você tem ódio dela, e parece que Deus vai colocar alguém parecido com ela perto de você. Por quê? Você já se perguntou por quê? Você já se perguntou por que os limites da tua esposa são as coisas que você menos tem a capacidade de administrar? Você já se perguntou por quê? Parece que tudo que teu marido faz te irrita. Parece que ele acorda te irrita. Parece que o problema é ele acordar. Sabe o que é isso? É Deus colocando pessoas à sua volta que vão mexer na ferida que você tentou esconder a vida inteira. Pastor, eu odeio bagunça. A tua mulher chega e joga o sapato lá longe assim, ó. Você fala: eu vou morrer. Sabe o que é isso? É Deus colocando o dedo na tua ferida. Por quê? Porque a tua mãe exigia de você, botava pressão na tua vida, fazia de você uma escrava doméstica. E aí Deus começa a colocar pessoas à sua volta para expor a ferida que você tem. Nem meu pai falava assim comigo, agora o pastorzinho vem falar. É porque o Senhor colocou alguém de verdade para mexer numa ferida que você carrega até hoje. O teu problema não é se alguém fala firme com você, o problema é que você nunca foi amado como deveria ser. E aí a gente coloca num bunker interno da nossa alma: ninguém fala desse jeito comigo, ninguém fala desse jeito comigo, ninguém falou e nunca vai falar desse jeito comigo. Quem é você para você mesmo? É um problema. Eu tenho 2 defeitos só. Agora, o problema é quando você pergunta: quem é você para os outros? E aí você tem um problema. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas também não sou a pior. Mas deixa alguém falar a teu respeito, alguém que caminha com você. Deixa eu te falar uma coisa. Pergunta para minha esposa quem eu sou, não pergunta para mim. Porque tem coisas sobre mim
que eu não reconheço, mas que ela sabe que eu tenho problema, mas que eu não reconheço. Tem gente no nosso meio, querido, que não precisou da gente fazer, o Senhor se encarregou de fazer. Por quê, pastor? Fala para mim, por quê? Porque não reconheceu. Qual que é o problema de Pedro? Fala para mim, qual, pastor? O problema de Pedro foi falar: Senhor, eu nunca te negarei. E o Senhor falou para ele: Pedro, Satanás está cirandando você, ele está querendo te pegar, Pedro. Não, fica tranquilo, você vai me negar. Não, nunca te negarei. Vai acontecer, Pedro, você não está entendendo. Não, todos podem te negar, mas eu não. O problema de Pedro, sabe qual que foi? Não reconheceu os seus limites. E o problema que a gente carrega na nossa vida é porque a gente não reconhece. Porque não reconhece, não é curado nos nossos limites, nas nossas lamentações, nas feridas que a gente esconde dentro de nós. Não há cura onde negação. Provérbio 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. A palavra é o instrumento eficaz do tratamento de Deus na nossa vida. É ela que cura, ela é aquilo que revela. Salmo 107, presta atenção nisso, verso 13: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou nas suas dificuldades, tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou as suas prisões. O verso 15: louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze, despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até a porta da morte. Então, mais uma vez, clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou nas suas dificuldades. Olha o verso 20: então enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da destruição. Enviou a sua, e sarou, e os livrou da sua destruição. A palavra liberada. A gente precisa de uma... Deixa eu falar uma coisa. Quando a pastora Ivete pega no pé de vocês, porque vocês vão no banheiro no meio da palavra, vai tomar água no meio da palavra, sabe por quê? Porque ela tem consciência que uma palavra liberada pode salvar uma vida que você busca há tanto tempo. Talvez uma palavra liberada no altar, e Satanás te colocou uma sede que parece que você não dá conta de ficar sentado. Sabe o que é isso? Satanás sabe que aquela palavra liberada vai produzir vida na morte que foi causada quando você era uma criança ainda. Porque ele estava lá, ele estava te sondando, ele estava te cirandando. Ele sabe de todo o abuso que você sofreu, ele sabe de toda a mentira, de toda a carência. Ele sabe da falta do pai, ele sabe da falta da mãe, ele sabe da escassez que você passou, ele sabe do deserto que você passou. E você acha que na tua vida adulta ele afastou de você? Muito pelo contrário, o tempo todo ele está lembrando você das suas carências, das feridas que tem dentro da sua alma. Aí aquele dia que vai ser liberada uma palavra no teu coração, e ele sabe, aí dá uma mijaneira, uma caganeira, uma dor de barriga, uma sede, que parece que não deixa a gente ficar sentado. É interessante, né? Quem lembra de tomar água durante o dia? Oh, meu Deus do céu, tem gente que tem que carregar uma garrafinha de 3 litros para conseguir tomar água. Mas na hora do culto a gente lembra de tomar água o tempo todo. E a propósito, glória a Deus. Jesus é maravilhoso, querido. Se for para Jesus tem que ser mais forte. Vamos aplaudir Ele. Eita Deus, o Senhor é lindo demais. Se Deus não é gente não, meu irmão. Ele te trouxe nessa noite para te mostrar coisas que talvez você tenha escondido para não doer mais. C.S. Lewis diz assim: primeiro fazemos nossas escolhas, depois nossas escolhas fazem quem nós somos. Romper o padrão, meu irmão. Mexer em coisas que nós não estamos abertos a mexer. Deus só transforma aquilo que você entrega, e Deus vai te pedir tudo aquilo que você não está disposto a entregar para Ele. Deus vai mexer com a tua estrutura. Ezequiel 36:23 diz assim: mostrarei a santidade do meu santo nome, o qual foi profanado entre as nações. Diga comigo, as nações.
o nome que vocês profanaram no meio delas quem? As nações. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano Deus, quando eu mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos das nações. Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta à sua própria terra. Aqui está falando depois de quando sitiaram a Israel e levaram cativeiro na Babilônia. O Senhor aqui está prometendo que Ele traria todos os povos, tiraria das nações e traria de volta a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Olha o verso 26, darei a vocês um novo coração e porei um novo espírito em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Eu porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Olha o que o Senhor diz: vocês profanaram o meu nome entre as nações, porém quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante delas, eu farei todas essas coisas. Eu tirarei vocês do cativeiro, das feridas que vocês estão sofrendo, e levarei vocês para o lugar que vocês nunca deveriam ter saído. Entende isso? Enquanto as feridas estiverem encobertas, vocês não santificarão o nome do Senhor entre as nações. Essa é a verdade. Porque quando o povo é levado cativo, eles profanam o nome do Senhor, porque eles levantam para eles misturam as nações, e eles levantam ídolos que não é Deus, eles profanam o nome do Senhor, eles não santificam o nome do Senhor. E a sentença é: quando vocês deixarem de fazer o que vocês estão fazendo, quando vocês deixarem de encobrir aquilo que de fato tem profanado o nome do Senhor, e santificar o nome do Senhor nas nações que vocês profanaram, eu vou pegar vocês, vou purificar vocês, eu vou curar vocês, eu vou sarar a ferida de vocês, eu vou colocar água para purificar vocês. E não só isso, eu vou dar um novo coração, porque o coração de vocês está machucadinho, o coração de vocês ainda dói, o coração de vocês tem mancha ainda, tem mancha que veio junto com vocês. Mas não só isso, eu vou colocar um novo espírito em vocês, e eu tirarei de vocês o coração que vocês têm, um coração de pedra, endurecido, um coração rígido, que talvez nem consegue amar mais, e vou dar um novo coração, coração de carne. Oséias 10:12 diz assim: semeai para vós uma justiça, ceifai segundo a misericórdia, e lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova justiça sobre vocês. E aqui eu quero caminhar para o fim. Lavrai o campo da lavoura. Lavrai o campo fica parecendo que é preparar a terra, não é? Para a colheita, para o plantio. Preparar a terra para o plantio, mas não é. É interessante isso, que preparar a terra é uma ação completa, Anderson. É você pegar a terra, você cultivar a terra, você nutrir a terra, você abrir a terra, você cuidar daquela terra até que chega o tempo do plantio. Agora é interessante que ele diz: lavrai a terra para a lavoura. Sabe o que é lavrar? Está mais ligado na sua raiz, na sua essência, é quebrar os torrões duros que não permite a semente brotar. Olha que interessante. É lavrar a terra, é você entrar na terra e colocar para fora aquilo que não deixa a semente germinar. Quebrar a dureza que não permite o novo nascimento. É quebrar o campo duro, é quebrar os torrões da nossa vida. O coração de pedra, como diz o texto anterior,
para fazer uma nova sementeira, para permitir um novo plantio. Deus nunca desperdiça uma dor, meu irmão. Cada ferida que Ele toca é uma obra que começa novamente. Cada um colhe segundo a sua semente, o seu plantio. E o que eu vim nessa noite para dizer para você é que o Senhor está te levando a uma exposição de quem você é para você mesmo. Não é para ninguém. Para você lavrar a terra da sua vida, quebrar o coração de pedra, e Ele vai te dar um novo coração, um coração de carne. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Santo Deus, a gente esconde muita coisa em nós. Eu por muito tempo escondi muita coisa dentro de mim. E às vezes quando eu me deparo com alguma situação, eu percebo que aquele velho eu se manifesta. Meu Deus do céu, como que é difícil isso. Feche seus olhos, pense nisso junto comigo. Tem tanta coisa que eu achei que eu tinha vencido na minha vida, meu irmão. Tanta coisa, minha irmã. A impulsividade, a agressividade, tanta coisa que eu achei que eu tinha vencido na minha vida. Mas às vezes eu percebo que quando eu me deparo diante das mesmas situações, aquele coração de pedra se manifesta. Meu Deus do céu, tem misericórdia, Senhor, da minha vida. Tem misericórdia, Senhor. A Tua graça, Senhor, nos trouxe a salvação, mas viver uma vida para Ti tem exigido tudo de nós. Quem nós somos hoje, quem nós fomos ontem. E quem nós fomos ontem tem formado quem nós somos hoje, Senhor. E todo gigante que nós não matamos na vida, hora ou outra vai se levantar contra nós. Hora ou outra eles vão aparecer. Meu Pai, nos ensina, nos revela, meu Deus, nessa noite mais uma vez, o nosso eu, que nós precisamos matar a cada dia. Eu não sei você, meu irmão, mas todo dia eu preciso mortificar algo em mim. Todo dia eu preciso vencer algo em mim. Todos os dias, toda hora, todo instante, todo minuto. Tem dia que eu não dou conta de ficar sozinho comigo mesmo. Tão homem mau que eu sou. Tem dia que eu não posso olhar para o espelho, que é perigoso eu brigar até com o espelho. Porque nós somos assim. Nós precisamos vencer todos os dias. E o convite que eu faço para você nessa noite é esse. Peço para o Senhor revelar quem você é. Não a partir de quem você sabe que você é, mas pede para o Senhor te revelar quem você é de verdade. As coisas que estão lá dentro de você. Pastor, eu dei tudo para os meus filhos. Ah é? Por quê? Porque eu não tive nada. Então aquilo que eu não tive eu quero dar para o meu filho. Pastor, eu não dou nada para o meu filho. Por quê? Porque eu também não tive nada. É assim que a gente age. Porque a gente tem carências dentro de nós que precisam ser curadas. E a gente não percebe. E tem alguém dizendo para você: abre o teu olho, abre o teu olho. Não está certo isso. Mas a realidade é que nós não conhecemos. E porque nós não conhecemos, nós não somos curados. Enquanto a pastora vai ministrar essa canção, eu gostaria que você fizesse uma avaliação sobre a sua vida. Esquadrinhe o teu coração, meu irmão, e coloque diante de Deus. Não perca essa oportunidade. Em nome de Jesus. Estou te esperando aqui. Fala para Ele: Senhor, parece que não dói mais, mas tem um desconforto aqui. Fala: Senhor, parecia que eu estava curado, mas essa semana aconteceu de novo. Senhor, por que eu não consigo confiar em ninguém? Senhor, por que eu não tenho a capacidade de me relacionar? Senhor, por que eu sou tão firme, tão agressivo desse jeito? Senhor, por que me falta paciência? Te peço, vem.
Deixa o Espírito Santo te mostrar quem você é para você. A gente sabe quem os outros são, mas a gente tem dificuldade de reconhecer quem nós somos. Santo Deus. Aleluia. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar. Fica preparado, meu irmão. Porque a hora que você perceber, você vai sentir que pode doer. Mas deixa doer, porque é Deus curando. É Deus curando você. Sabe por que você não chora mais? Porque parece que as lágrimas secaram dos seus olhos. É porque o coração endurecido e frio foi sendo forjado ao longo do tempo. Foi tão machucado, tão machucado, tão machucado, que agora não consegue nem chorar mais. Meu Deus, falaram tanto da tua adoração espontânea, que hoje você não consegue nem levantar a mão mais. Estou te esperando. Falaram tanto de como você se comportava, que hoje você se moldou nos padrões que o mundo exigiu de você. Agora eu tenho que ser perfeitinho, senão ninguém me aceita. Agora eu tenho que ser magrinho, senão não vou ser bem recebido. Agora eu tenho que ser desse jeito, porque senão eu não vou ser aceito. Deixa eu falar, tem alguma coisa dentro de você que você precisa vencer. Pastor, eu não consigo me amar mais. Tem coisa aí dentro, meu irmão, que o Senhor vai revelar para você ainda nessa noite, para curar você, para libertar você, para libertar você. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Santo Deus. Quem sentiu algo de Deus aqui nessa noite? Eu vou convocar você essa noite a você ter uma experiência com Deus antes de dormir, sozinho, no teu quarto. Fala para a família, ó, me dá 10 minutinhos, eu vou pro meu quarto. Ah, o que você vai fazer? Eu vou entender quem eu sou. O que você vai fazer? Eu vou entender quem eu sou agora. Quando você souber de fato quem você é, você vai ser quem a sua família precisa que você seja. Levante as suas mãos aos céus assim. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, no mundo do Espírito, no mundo natural, Pai, que ainda hoje, Pai, nessa noite, o Teu Espírito seja liberado a falar com cada filho aqui, a revelar aquilo que está no profundo e escondido ainda nessa noite, meu Pai, para que essa palavra, Senhor, ela se confirme como uma voz do céu sobre essa igreja, ainda essa noite. Senhor, não mais o travesseiro confidente, mas agora esse irmão, essa irmã, esse filho, esse pai, esse esposo, essa esposa, Senhor, ainda nessa noite, o Teu Espírito seja liberado
para expor tudo aquilo que havia escondido, aquilo que parecia não doer mais, e até as feridas abertas vão ser expostas, mas não para vergonha, para cura, para transformação. E lhe darei um novo coração, e lhe darei um novo espírito, para você experimentar aquilo que é do poderoso, do Altíssimo. Abre suas mãos assim. Que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo, que as misericórdias do nosso bom, lindo, amável, cheiroso, o lindão da Galileia, esteja sobre a tua vida e toda a tua família. Quem foi bênção aqui? Para quem foi bênção essa noite? Quem recebe essa palavra? Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.